Então vamos lá. As 3 condições básicas que facilitam e aperfeiçoam as relações humanas, segundo, né, o rapport. A primeira delas, que ele chama o seguinte, é a consideração positiva incondicional. Apesar de ser uma frase muito grande, parece um palavrão, consideração positiva incondicional é o quê? É o aceitar o outro incondicionalmente. Tá? Eu aceito e recebo o outro sem eu expressar, sem eu julgar, sem eu avaliar, sem fazer nenhum tipo de ponderação. Eu simplesmente respeito porque o outro existe. É difícil pra caramba fazer isso hoje em dia. Ainda mais nos dias de hoje que a gente está vivendo, né? Pandemia, política, o tempo inteiro, cada um com uma opinião diferente. É difícil a gente simplesmente aceitar que o outro existe. É difícil. A gente tenta assistir qualquer tipo de notícia de que tem debate, é um absurdo. Mas enfim, esse é o primeiro ponto para uma condição básica que facilita e aperfeiçoa o relacionamento. Tá? Vou colocar aqui na colinha. O segundo ponto é o quê? É simplesmente empatia. Como eu disse, algumas pessoas é, traduzem o rapport como empatia. O rapport é um pouco mais que empatia. Né? Ele precisa de empatia, é óbvio, mas ele é um pouco mais do que empatia. Tá? Mas a empatia, basicamente, né, é se colocar a capacidade de você sentir o que o outro sente. É você se colocar no lugar do outro. É isso. Não tem muito o que a gente falar. Todo mundo já ouviu, todo mundo já teve, muito provavelmente, dentro das empresas, é muito. Ah, empatia, a gente sempre precisa ser empático. É isso. Né? Mas é uma condição básica para você ter um relacionamento agradável, você desenvolver um relacionamento. O terceiro ponto é a congruência. Tá? Congruência. Por quê? Se eu não sou congruente com o que eu falo, simplesmente o inconsciente do outro capta. E não importa aonde você está falando. Hoje em dia a gente está todo mundo de home office. Eu, por exemplo, estou 100% home office. Não importa se eu estou no telefone ou se eu estou numa videoconferência, estou aqui falando para vocês. A congruência é extremamente importante do que eu estou falando. Ah, por isso que é legal você ter, agora entrando no detalhe da pergunta da Scarlett, é legal você começar a ter a consciência do seu corpo. Para você aplicar tudo aquilo que eu falei, você parte do princípio que você começa a prestar atenção de como você fala, como você se comunica. E a congruência, ela entra justamente. Lembra que eu falei? Ah, se você tiver um pedacinho de que você acredita na ideia do outro, solte, mas tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque se não for verdadeiro, o outro vai saber. Como ele vai saber? No inconsciente. Sabe? Ah, alguma coisa cheira estranha. Isso aí não tá com uma cara legal. É assim que funciona. A pessoa às vezes sai da reunião e fala assim: ah, aquela pessoa não desceu legal. Não bateu o santo. É isso. Por quê? Porque teve algum tipo de incongruência na comunicação. Pode ter sido outras coisas, tá? Principalmente a questão dos tipos de canais, às vezes não bate as ideias, mas enfim. A congruência é o básico. Você falar e o seu corpo transmitir a mesma mensagem. Né? É a incoerência e a congruência, diferente de que, apesar de eu falar do gesto, tudo, ela é mais um estado interno que transborda para o meu estado externo, que eu transmito essa comunicação. Né? E aí vem exatamente essa máxima da comunicação, uma das máximas, né? Uma das premissas da comunicação, que é, se você está conversando com outra pessoa, se você está se relacionando, se está desenvolvendo, presta atenção na informação comportamental. A informação de melhor qualidade é a comportamental. Justamente porque eu falei da congruência, ela é muito importante. O que é informação comportamental? É o que você vê, o que você sente, o que você ouve. Não necessariamente as palavras que saem da boca do outro. Quem aqui não tem, já teve ou teve uma mãe, um filho, ou sei lá, namorado, namorada, marido, esposa, que fala, ah, tá tudo bem. Tá. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tá tudo bem, quer dizer que tá com um grande problema. A pessoa às vezes não quer falar, mas tá. Ah, eu tô exagerando, tô exagerando. Mas no trabalho existe também, você consegue captar a informação comportamental. Existe uma regra, uma regrinha, que é o que a gente chama da regra dos 7, 38 e 55. Tá? O que significa essa regra? É o seguinte, ela foi medida
Teve um experimento para medir esses números que eu estou passando. Significa o seguinte, que numa comunicação, 7% são as palavras, o que você fala, 38% é como você fala, e 55% é o comportamento. Né? Isso é o peso de cada um dos tipos de comunicação numa relação que você tem com outra pessoa. Ou seja, 93% é comportamento. Porque o jeito que a pessoa fala também é comportamento. O jeito que ela olha, que ela se mexe, que ela se movimenta, que ela mexe o corpo é comportamento. Se a pessoa, no caso do sinestésico, que eu falei de sentir, é comportamento. Você consegue sentir se a pessoa está fazendo pressão em você. Você consegue sentir se a pessoa está te pressionando. Não consegue? É pressão. A gente traduz isso em pressão. Né? Ou se a pessoa está sendo muito. A pessoa foi muito fraquinha. O que é isso? Você sentiu uma leveza. Ou então, não, foi leve a conversa, foi gostosa. Né? Então, esse tipo de informação é o que vale mais numa comunicação.